Senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui presente, a plateia virtual também na internet, a imprensa, quem está aqui hoje, espero que estejam nas suas respectivas redações, imagino que estejam. A todos, boa noite. Temos alguns pontos aqui, senhor presidente, a questão do senhor Pinho Moreira, governador, então, governador do Estado. Eu digo sempre que é muito difícil a gente comentar ou mesmo julgar intenções. Difícil, né? Qual foi a intenção da pessoa com aquele ato, com aquela atitude? Qual foi a intenção dela? Difícil saber disso, né? Depende muito de quem até observa, do ângulo que observa. Foi justo, não foi injusto, teve segunda intenção, terceira, quarta intenção, difícil. O fato é que teremos alguma economia, sim. Poderia ter tornado extintas todas as ADRs, mas claro que sim. Isso é uma canalice contra o povo catarinense. Eu estou dizendo isso desde o primeiro dia que isso foi colocado pelo senhor Luiz Henrique da Silveira. Desde o primeiro dia, minha fala é a mesma. É vil, é covarde a forma que alguns vermes instalados na classe política encontraram para roubar o povo catarinense, fazer com que o povo catarinense pague para manter os seus amigos bem empregados. Uma forma covarde que se encontrou com esses cabides de emprego com agências regionais. Totalmente covarde. Então, fazer por lei, tornar legal uma covardia, um ato abjeto como esse, de criar esses cabides para o povo pagar. 600, nós falamos de mais de 600 milhões por ano. Absurdo. Mas, enfim, alguma economia vai acontecer, menos mal, né? Estivemos ontem, senhor presidente, representando essa Casa de Leis na reunião da Vila São Paulo, com a Polícia Militar, Tenente Ferreira, Sargento Pereira, com a assessoria, o doutor Patrick esteve lá nos acompanhando ontem também, e a comunidade elencando alguns pontos sobre a segurança, malaco incomodando em porta de escola, oferecendo droga para criança de 8, 9 anos. O que está fazendo lá? É pedófilo ou é vagabundo? Faz o quê numa porta de escola, um sujeito desse desocupado? Então, desde o roubo da bicicleta, o furto de bicicleta, o botijão de gás e outras tantas situações foram colocadas. Tivemos um assalto a uma farmácia lá em pleno dia. Já começou assim. Nenhuma cidade começa no primeiro dia com 30 assaltos. Começa com 1, 2, 3. E eu falava que a comunidade precisa se unir, precisa confiar mais no trabalho da polícia e acionar mais o 190. Se identifique para a polícia, qual é o problema? Identifique-se para a polícia e peça socorro, e denuncie situações estranhas. Inclusive, sugerimos que se implante logo o programa Rede de Vizinhos, pelo WhatsApp, o programa um grupo pelo WhatsApp, e as pessoas, claro, podem fazer esses grupos formais, esses grupos de maneira particular, mas a polícia não recomenda, porque ali podem entrar justamente os malacos, justamente os suspeitos, podem acontecer. Mas a reunião foi boa, produtiva, a Polícia Militar ficou de fazer mais rondas ali naquela comunidade. Serve para as demais também, com certeza. E a polícia, enquanto a polícia reclama e chora com razão que o efetivo é tão difícil, tão pouco, a prefeitura doando funcionários, cedendo funcionários e tal, e aí tem a história das 600 milhões das ADRs, né? Nós convidamos aqui a secretária Fábia Mengado, da Assistência Social, para vir aqui. Ficaria uma primeira data já para a segunda próxima, mas ela me ligou hoje, disse que não será possível. Pediu para dia 12 de março, se seria possível. Falei, bom, bem que, né? Aguardamos que possa vir o mais rápido possível. Nós queremos saber como ficou aqui lido o pedido, o requerimento que fizemos, para que possa vir aqui a secretária e nos explicar o funcionamento detalhado dessa secretaria. Tivemos casos, estamos atendendo casos absurdos, famílias passando fome com seus filhos. A secretaria não tem atendido, temos reclamações de assistentes sociais tratando mal, humilhando pessoas, inclusive. Isso tudo nós vamos apurar no devido tempo e isso tudo virá a público no momento certo também. Casa de passagem e tantos outros assuntos, esses assuntos serão devidamente tratados nessa oportunidade que a secretária vem aqui, para que possamos conversar. É uma secretaria que tem uma boa verba, que precisa justamente atender pessoas. Não é uma coisa que possa
ficar à mercê de burocracia, quando hoje ainda falava com a secretária, disse, olha, aquela família não tem o que colocar na mesa, aquela mãe, não tem o que colocar na mesa para os filhos, hoje, para o almoço. Não dá para ficar mandando para o CRAS do centro, para o CRAS daqui, para o CRAS dali, e para lá e para cá. Não dá para ser dessa forma, nós vamos mudar esse procedimento. Aqui também, com o caso da ASP, eu falei aqui na sessão da segunda-feira à noite que durante a tarde eu havia visitado 2 delegados, os 2, doutor Rubens, por causa da alto índice de reprovação de alunos, aspirantes à carteira de motorista. Essa semana tivemos retornos que o índice de reprovação, coincidentemente ou não, está baixando, né? Tem mais gente passando, mais gente sendo aprovada. E quanto ao caso ASP, coincidentemente ou não, também o delegado, o doutor Sobreira, resolve dar um retorno para a sociedade, para a comunidade. Infelizmente, ainda como já foi citado aqui, os nomes não foram citados, mas a coisa tem que tramitar. À medida que dormita na gaveta do delegado, aí fica preocupado. E essa tramitação tem que acontecer, os nomes virão à tona no momento certo, espero que não demore mais, porque já está numa gestação de 8 meses, essa investigação, que logo os nomes possam ser apurados e todos possam saber quem é quem nesse contexto todo, né? Ainda que não temos qualquer ingerência sobre a Associação de Servidores Públicos, que é uma associação particular, causa-nos estranheza, no mínimo, que a diretoria permaneça a mesma e que os servidores não tenham se interessado ainda em providenciar uma nova diretoria, com todas as acusações que pesam sobre a atual diretoria, mas é isso, como eu digo, faço a observação como observador externo, como faria para qualquer outra entidade, qualquer outra associação, senhor presidente, porque, no mínimo, a diretoria deveria ter sido renovada. Eu concluo, senhor presidente, falando aqui sobre essa verba que se gasta de maneira covarde, como coloquei há pouco, dizendo aqui sobre a compra desse imóvel, foi colocado aqui pelo vereador Fernando Malon. Eu solicitei há pouco aí o apoio da assessoria, que tem nos apoiado aqui. Muito obrigado. Então, fica aqui o registro para os senhores vereadores, para a plateia daqui, a plateia de casa, para o cidadão contribuinte. 83 milhões de reais. Vamos só elucubrar o assunto aqui, só para a gente... O que nós fazemos com esse dinheiro? 83 milhões. Senhores, o helicóptero Arcanjo salvando vidas. Tá? Veja o custo-benefício disso. Não tem preço, salvando vidas. Ele tem um custo, ele tem um valor de compra. Não tem preço o serviço. Custou em 2016, uma aeronave dessa, 11 milhões. 11 milhões. Obviamente tem que manter uma equipe. Mas daria aqui, senhor presidente, para comprar 7 aeronaves, sobraria um troco nas minhas contas aqui de 500 mil para combustível. Vamos comprar 3 e usar os outros 40 e tantos milhões, comprar 3, ficaria mais uns 40 e tantos milhões para manter uma equipe, tá? Piloto e todo aquele pessoal técnico especializado, por alguns anos, 3, 4 aeronaves do tipo Arcanjo, que vai o SAMU e os bombeiros salvando vidas, e o seu Silvio Dreve comprou um prédio e não deu explicação para ninguém até agora. Essa, como falou, vou aqui parafrasear novamente o vereador Malon, essa de falar que é para economizar aluguel foi fraca, muito fraca. 46 anos de aluguel sem reinvestir o dinheiro, só indo lá e tirando. Ninguém faria isso, né? 46 anos sem reinvestir esses milhões. Mas sem reinvestir, daria 46 anos para pagar aluguel. É absurdo demais, né? Não colou, fraquinha muito, muito fraca. O presidente, muito obrigado. O senhor deseja uma parte? Pois não. Só quando Vossa Excelência falou sobre a questão aí me veio à mente a questão por exemplo, nessa canetada, vamos dizer, extinguindo 15 secretarias regionais. Agências. Não há ADR, para mim continua pior do que a Secretaria Regional. E quatro secretarias, vejam os senhores, a economia de 53 milhões, quase que paga a dívida que o governo do Estado tem com os hospitais filantrópicos em Santa Catarina, que é de 62 milhões de reais. O governo deve aos hospitais filantrópicos de todos os municípios de Santa Catarina 62 milhões.
com uma canetada na extinção de 15, a DR aí que ele vai extinguiu, quase que paga essa dívida. Se ele pegar isso lá e pagar a dívida, ele vai somar ponto para ele. Tem a questão, que o vereador César Godoy colocou, ano eleitoral, tem dois lados, né, vereador César? Tem o lado que o pessoal que olha bem e aqueles que estão saindo, se exonerou 180 cargos, arrumou 1.800 inimigos, mais ou menos, ali dentro da exoneração. Mas é assim mesmo que se procede e é isso que o povo espera, não pode olhar. Tem dois lados isso aí. Tem um lado que a somatória talvez seja maior do que o prejuízo que ele pensou. Mas eu só queria citar, o governo deve 62 milhões para os hospitais filantrópicos, inclusive o Sagrada Família aqui, que não repassa. Aí o Sagrada cobra do Estado, do município, o município não recebe do Estado, quer dizer, é aquela coisa. Mas vamos esperar que ele faça isso aí, comece a saldar essas dívidas aí, que já é meio caminho andado. Muito obrigado pela parte. Pode concluir, vereador. Muito obrigado. Paz, vereador. Vereador Malon. Justamente nesse tema que o vereador Edmar falou, o governador falou hoje de manhã, sobre a questão de repassar essas verbas para os hospitais filantrópicos. Ele mencionou isso hoje de manhã. Então, eu fiquei esperançoso de que isso vai minimizar os problemas com os hospitais, principalmente o nosso aqui de São Bento. Então, eu estou contando aqui, porque ele falou especificamente hospitais filantrópicos. Obrigado. Obrigado. Nós ficamos aguardando lá em outubro o que é que o povo vai achar de tudo isso, nós vamos saber em outubro. Vereador César Godoy, por favor. Permite bem por rapidamente, favor. senhor presidente, vereador Sabino. Vontade. Dois dados. O senhor deve se lembrar que na legislatura passada um defensor público da região veio aqui usar da tribuna. O defensor público é aquele advogado que, melhor, uma pessoa que prestou um concurso para defender aqueles que não têm recursos. Nós temos um defensor público para toda a região norte, para toda a população do norte do estado. Nas tuas contas dos 83 milhões, você poderia contratar vários. A Defensoria Pública no estado de Santa Catarina é uma piada. Não é que os defensores públicos são uma piada. É o tanto que tem para o tanto de demanda. É um exemplo. E segundo... Só me permite comentar, nessa função, nesse cargo, não encaixa um cabidinha. Não, é concurso. Aí fica difícil, né? Por isso falta, né? E o outro dado tem que ser concurso. Concurso. E o outro dado é que no Brasil todo se divulgou muito nos últimos. Claro que a realidade tem que ser ajustada. Que para quem vive de aluguel, era para negociar com o proprietário do imóvel, que vale muito mais a pena renegociar o aluguel pelas questões econômicas, pela inflação, pelos todos os índices, do que sair do imóvel e comprar uma casa própria. Valeria a pena você renegociar a continuidade de aluguel. Isso quem está dizendo é economista, aqueles que estudam. Talvez faltou um economista na LESC. Então, eu discordo também da forma com que foi feito, já disse isso da tribuna, mas para dizer que esse clamor tem que ser reiterado. E continuando pedindo perdão pelo excesso numa parte da sua fala, aonde esses 180 que foram exonerados tem que acompanhar os próximos dias se serão recontratados em outros cargos. Essa é uma dúvida que paira e em breve será sanada. Obrigado, vereador Sabino, pela parte. Muito obrigado. Encerrando, então, onde está falhando o Estado, a máquina pública, aqueles interessados, onde está essa farra, todo esse carnaval todo, nós esperamos, de fato, que em outubro o povo saiba dar uma resposta para isso tudo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jair Sabino. Também queremos pedir anuência ao plenário e agradecer as pessoas que continuam nos acompanhando de suas casas, né? Gostaria que o pessoal da área técnica voltasse à tela que estava. Vou guardar um pouco para colocar a tela que saiu, a tela das pessoas que estão nos acompanhando. Obrigado. Agradecer também a essas pessoas que nos acompanharam até esse momento aí, essa sessão. Gerson Pinheiro, Lúcia Vandembon, Alminda Ramalho Siqueira, Pedro Alberto Esquiba, Marcelo Alves, Fábio Fidelis Ferreira, Ivo H. Filho, Pedro Gabriel, Tomás Schroeder,
Gilmar Foit e Fernando Carvalho. Deixar registrado também, conforme o vereador Botroba solicitou, o nascimento da filha do Paulo Zifka, né, e sua esposa, desejar saúde e felicidades, né, que Deus abençoe. Queremos agradecer a presença de todos que nos acompanharam nessa sessão, também as pessoas que nos acompanharam de suas casas. E não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença do trabalho dos senhores vereadores e convoco para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 26 de fevereiro, às 19 horas. Encerro essa, agradecendo a presença de todos. Está encerrada a sessão.